Mas antes disso, vamos voltar na rodada de ontem, porque teve outro jogo que gerou muito burburinho também, muita reclamação, que foi a derrota do Corinthians para o Bragantino, 2-1, com 2 expulsões, uma arbitragem para lá de polêmica da Edna e um gol no finalzinho. Foi uma derrota sofrida aí por parte do Corinthians. Mussete, como é que você viu, né? O Corinthians que vinha embalando ali, tentando subir na tabela, tem esse tropeço e sai bem bravo com a arbitragem da Edna. Teve uma questão de critérios que foi debatida, uma expulsão do Martínez que ela não viu inicialmente, deu o amarelo, não percebeu que era o segundo, foi lá e expulsou. O pênalti também foi bastante comentado. Enfim, muitas polêmicas por parte da arbitragem. Pois é, Lu. Antes de falar da arbitragem, eu acho que a gente precisa destacar como o Dorival foi mal nessa partida. Ontem mesmo no programa, eu até, como rei do palpite, disse que o Corinthians vai para a Libertadores e destaquei a melhora do Corinthians do Dorival, o trio de ataque e tudo mais, e vem o Corinthians e perde para o Bragantino só para manter a minha fama. Mas assim, o Dorival errou tudo ontem, errou muito. Quando o Ranieri se machuca, ele coloca o Angileri e depois ele volta ao esquema e aí ele tira o Bidu e não tira o Angileri, que está fazendo uma partida terrível. Então as decisões do Dorival eu acho que tiveram um impacto maior do que a Edna, que fez uma arbitragem muito ruim, confusa, sem critério, essa desatenção, para dizer o mínimo, de não saber que o Martínez já tinha cartão, de não se atentar naquele momento, uma arbitragem muito ruim da Edna, outra arbitragem ruim. A arbitragem como um todo é ruim. Eu acho que por ser a Edna, os jogadores ficam mais nervosos por lidar com uma mulher e tudo isso eu acho que também atrapalha a atuação dela, mas não podemos deixar de dizer que ela fez uma outra arbitragem muito bagunçada, confusa. Eu acho que isso tem caracterizado o trabalho da Edna. As marcações, a demora, a falta de critério, é sempre um jogo em que os dois times, os bancos e todos os torcedores envolvidos saem nervosos. PVC, quanto dá para colocar na conta da arbitragem da Edna essa derrota do Corinthians? O Bragantino, né, que está ainda numa fase muito ruim, mas conseguiu aí um respiro depois de 4 jogos seguidos aí sem vencer. E o Corinthians, né, com essas questões do Dorival, as decisões do Dorival também em xeque nessa partida. Eu não acho, eu não vi, até quando assim que acabou o jogo, eu escrevi sobre o jogo, sobre a vitória do Bragantino nos minutos finais e eu não tratei da arbitragem. Você não achou que foi um ponto preponderante aí no jogo? Eu não acho que o Corinthians perdeu por causa da arbitragem. Embora, veja, eu tenho uma posição diferente em relação ao pênalti. Eu não achei pênalti. Não sei quantas pessoas acharam que não foi pênalti. Eu achei que não foi pênalti. Eu achei que foi. Eu achei que tem um tranco pelas costas, ok, mas é um tranco com o corpo. Eu não achei pênalti. Acho que... Eu não lembro, você falou do São Paulo e Flamengo, você achou pênalti ou não? Eu achei pênalti. Eu achei pênalti. Acho que a Rascaeta, porque o Rascaeta é mais no movimento. Eu achei muito mais pênalti do que o pênalti. E o Angileri foi uma escolha ruim? Eu tenho gostado do Angileri na função que ele está jogando. Ontem não foi a melhor noite dele. Ontem não foi bem. É como você dizer, o Plata é uma boa opção como centroavante? É. Ele foi expulso de novo. Ele foi bom? Não, foi mal. Essa câmera que está passando agora, para mim, é matadora, para você, porque ele não faz que nem no basquete, que às vezes você passa e para ali na frente. Não, ele vai e faz o movimento de ombro nas costas do jogador do Bragantino. Mas não tem o braço. Mas é ombro nas costas, né? E o cara de costas, enfim. Mas eu entendo o seu ponto. Foi esse lance aí do Angileri, né? Que foi o... E um ponto, contraponto. Não é um absurdo, tanto que eu estou dizendo. Não acho que o Corinthians perdeu por causa da arbitragem. Eu posso achar que não foi pênalti, o Danilo achar que foi pênalti, não vou discutir por causa disso. Não é esse o problema. A árbitra está lá para definir se foi pênalti ou não. Ela achou que não foi. E o VAR chamou para rever. Então também havia uma discussão no campo, na arbitragem. A árbitra de campo achou que não foi pênalti. O VAR, o árbitro de vídeo chamou e falou assim, vai lá ver que foi pênalti. E aí ela voltou atrás e mudou de opinião e virou pênalti. Então é um lance discutível, mas não foi por isso que o Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu porque não jogou bem. Porque não conseguiu se organizar, porque não conseguiu ter força de meio campo, porque passou o segundo tempo inteiro correndo atrás do Bragantino. Mesmo depois de fazer 1-1 com o gol do Yuri Alberto, você viu o Bragantino afogando o Corinthians no campo de defesa. Você estava esperando a hora, estava todo mundo ali, torcedor do Corinthians, esperando o apito final para escapar de tomar o gol que veio, o lindo passe do João e o cabeceio do Isidro Pita.
Vamos ouvir o Dorival, que saiu muito bravo. O Dorival discordou do PVC, hein? Achou, sim, que a arbitragem teve papel aí crucial. Vamos ouvir. Eu acho que nós estamos sendo corriqueiros, repetitivos, até porque o que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso e não existe critério, mas não é critério entre árbitros, é critério na mesma partida. O árbitro não tem critérios. E isso tem dificultado para muitas equipes. Não é apenas o Corinthians. O Corinthians passou muitos apertos ao longo desse campeonato. Perdemos muito ou deixamos muitos pontos pelo caminho justamente por essa falta de critérios. Não existe o critério. Não existindo critério, não tem como você avaliar nada. Isso é uma dificuldade muito grande para todo mundo. Então, todos os clubes, todas as semanas, estarão aqui falando alguma coisa a respeito do que nós vimos aí hoje. Foi impressionante o que nós acompanhamos. Agora você vai fazer o quê? Você sai daí, é um choro de quem foi derrotado. A semana que vem é o Bragantino que vai estar chorando. Na outra semana é o Palmeiras, na outra semana é o Santos. Então é assim, nós estamos assim desde o início do Campeonato Brasileiro. Aí a revolta do Dorival e também o presidente Osmar Stabile também se pronunciou. Você me chamou? Não, eu só ia falar... Vamos ver o Osmar Stabile primeiro. Ele diz aí, né, o presidente do Corinthians, uma aberração que aconteceu aqui hoje. Não estou discutindo se é mulher, se é homem, se é mulher, estou falando de arbitragem. Os critérios que foram utilizados. Não estamos discutindo se foi ou não. Os critérios não estão sendo bem adotados. Enfim, precisamos treinar melhor esses árbitros para que eles vão a campo para usar o mesmo critério para os dois lados. Eu acho que a gente já tem um erro na premissa, né? Não estou discutindo se é homem ou se é mulher, já discutiu. Já colocou em pauta, né? Já discutiu. O gênero do árbitro. Já discutiu, né? A questão não é essa. A gente está discutindo a arbitragem do Davi de Oliveira Lacerda ontem em Atlético e Bahia, que o Rogério discutiu. A gente está discutindo... A gente nem está discutindo tanto a expulsão do Plato. A arbitragem de São Paulo e Flamengo passou meio batido. Felizmente. Mas a gente discute isso todo dia. A gente discute o Hilton Pereira Sampaio, a gente discute Rafael Claus, a gente discute Edna Alves Batista, a gente discute... É que a Edna é a única mulher do quadro de arbitragem. E ela apitou o 4º jogo dela ontem no campeonato. Porque ela apitou Libertadores Feminina, porque ela apitou Eurocopa, por outros motivos. Mas assim, quando você fala, não estou discutindo se é homem ou se é mulher, já discutiu. Já está discutindo. Você já coloca isso em pauta, sim. O ponto não é esse. Eu acho outra coisa. Eu acho muito... Tem palavras que são muito boas e que, repetidas à exaustão, viram clichês. Falta critério. Todo mundo está falando que falta critério. Não é critério. O que eu falei agora há pouco. É erro ou é acerto? Por exemplo, o caso do Gustavo Gomes e do Everton Araújo. Gustavo Gomes e Everton Araújo. Gustavo Gomes toca na bola e pega o Wanderson em seguida. O árbitro Rodrigo Klein foi chamado ao VAR porque o árbitro de vídeo achou que era expulsão. Ele achou que não era e não expulsou. A CBF, naquela semana, entendeu que foi um erro. Não falou que faltou critério. A CBF entendeu que foi um erro. Disse que não era um erro absurdo, porque cabia interpretação, mas espalhou a recomendação. Olha, tá vendo esse lance aqui, ó? Esse lance a gente quer cartão vermelho. Por azar, no jogo seguinte, Flamengo e Sport, o Everton Araújo fez a mesmíssima coisa. Os lances não são iguais, porque não existem lances idênticos. Mas ele toca a bola, o pé escapa e pega o joelho do jogador do Sport. A CBF tinha passado a semana inteira recomendando, ó, esse tipo de lance, a gente entende que é cartão vermelho. Cartão vermelho com VAR. Aí você fala, não tem critério. Não, tem critério. O critério foi espalhado durante toda a semana, a informação foi espalhada durante toda a semana. Aquele lance do Gustavo Gomes é erro. Não queremos mais esse tipo de erro. Aconteceu igual, não teve o erro. Não é falta de critério. A pergunta não é se tem critério ou se não tem critério, é se está certo ou se está errado. Acertou ou errou? E é importante a gente tentar entender, à medida do possível, o que a comissão de arbitragem entende. Porque uma coisa é eu achar que não foi pênalti para o Corinthians, contra o Corinthians. Outra coisa é você falar com a comissão de arbitragem e dizer, não,
a carga pelas costas, como explicou o Danilo, a gente quer que marque pênalti. E a gente espalhou essa informação para os árbitros. Então, é o caso do Júnior Alonso. Júnior Alonso e Plata. Júnior Alonso e Plata não é falta de critério. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, com o beneplácito do Rafael Trace, árbitro de vídeo, errou ao não expulsar o Júnior Alonso. É que eu acho que bate-se tanto nessa tecla do critério porque essa transparência, não existe essa transparência, não há uma clareza. A gente não sabe, bateu na mão, qual é a recomendação? Se desviar, se mudar o trajeto da bola, se for intencional, como cada um marca de um jeito, eu acho que para o público e até para a gente fica sem saber qual é a recomendação. Futebol, sob o nosso ponto de vista, porque a gente vive disso, acompanha isso o dia inteiro, fala com o CBF, fala com o árbitro, fala com o clube. Mas o cara que está na rua, ele não sabe de tudo isso. Ele vê na televisão 5 lances iguais e cada um tem uma medida. O do Gomes foi pro VAR e tomou amarelo. O do Everton Araújo tomou vermelho. O do Bidon, no Corinthians, tomou amarelo, já tinha amarelo, foi vermelho. O do Pulgar, no Maurício, pisou e não tomou nada, tomou amarelo. Até o Maurício tomou amarelo. Cada hora vem uma coisa. Qual eu entendo o seu aos olhos ponto, da CBF, que pra né? gente, a gente sabe qual é o critério, porque a gente tem acesso à informação de bastidor e a gente sabe que a CBF considera eu não aquilo sei certo sempre, ou errado. não. Eu fico na dúvida também. Não é claro. Tudo bem. Não é claro. Mas como é que eu sei? Como é que eu sei que a CBF espalhou a informação para os árbitros de que o lance do Gomes era para ser interpretado como um cartão vermelho? Porque você apurou com a Porque CBF. eu trabalho com isso. Sim. Porque, e aí, mas assim... Mas não foi porque a CBF veio a público Exato. explicar. A CBF foi não porque coloca no você site, não procurou a coloca- CBF. Sim, tudo bem, mas ela não tem como dizer para todo mundo toda hora. Se fizer assim, só que fazer um relatório de todos os lances. Não lance a Esse lance. foi erro de arbitragem. Esse lance foi acerto de arbitragem. A Quando gestão ela pode passada adotar- tinha aquela TV CBF que mostrava toda a rodada. que foi um caos. Sim, um caos Virou um porque a caos. gente tem uma arbitragem ruim. Não porque eles eram Não, transparentes. porque a transparência não foi um caos, mas a maneira como foi feito não foi bem recebido. Nós não recebemos bem. A gente achava que parecia um festival primeiro de erro de gramática e depois E depois de confusão de informação. Aí você voltava pro programa de TV e falava assim, mas isso que o cara falou é um absurdo. Entendeu? É que, na verdade, aquela TV CBF, ela expunha como era mal feita toda a gestão de arbitragem. Só que eu prefiro daquele jeito, que a gente tem certeza do que acontece e mostra pra todo mundo que é mal feito, do que do jeito atual, que cada hora acontece uma coisa, a gente não sabe. Primeiro era, como é que era aquela expressão? Não pode ter pênalti mínimo, como é que Não, é? agora é o micropênalti. Micropênalti. Não pode ter micropênalti. Mas o micropênalti é dessa gestão Mas agora. você entende o que eu quero dizer? Que fica assim, essa coisa aí, pô, a gente aqui vive respirando isso. Agora o cara que assiste televisão ali... A gente tem um problema fundamental, que é o que esse grupo de trabalho vai tentar fazer, e aí tem algumas ideias que começaram a aparecer. Tem uma ideia do Salvo Espínola, por exemplo, que é criar um núcleo de 15 árbitros neutros. O Salvo está na comissão, né? O Salvo e a Nadine. Ele está no grupo de trabalho. Está no grupo de trabalho. Outros 6 árbitros comentaristas recusaram participar do grupo de trabalho. O Salvo aceitou e está levando uma sugestão, que é, por exemplo, ter um grupo de 12, ou 15, ou 20, ou 15, ou 8, ou 50 árbitros neutros, quadro CBF. Que não importa se ele nasceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Ele vai ser um árbitro preparado dentro de um padrão CBF. O que acontece no Brasil? O que acontece na Europa também, né? O problema de Europa também tem. Por exemplo, Real Madrid e Liverpool teve problema de arbitragem. Não tem um problema do tamanho que tem no Brasil, mas teve problema de arbitragem. Foi pênalti para o Liverpool, tiraram o pênalti do Real Madrid, não tiraram. Era para marcar o pênalti, tiraram para Que lá desmarcar. se dá menos importância à Não, e arbitragem. acontece Se com menos repercute- frequência. Acontece menos e se repercute menos também. Repercute menos pra gente aqui também, né? Porque tem caso Negreira na Espanha, porque tem apito dourado em Portugal, que depois de 20 anos tem alguém aqui querendo Mas usar tem uma questão cultural também, de a gente, às vezes, ver o árbitro como protagonista do jogo. Mais ou menos, Luísa. Nos países latinos é pior. Por isso que eu tô falando que aqui está se tentando fazer a mesma gritaria que se faz em Portugal. Porque ninguém sabe o que foi o apito dourado. Né? Então, quando grita o Benfica contra o Porto e depois o Porto diz é o Benfica que está gritando agora, aqui traz a mesma narrativa para tentar ter o mesmo resultado. Né? Ninguém participou de apito dourado que está no Brasil, ninguém participou. Mas você conhece a narrativa e quem está aqui no Brasil sabe qual foi a narrativa. Como sabe na Espanha. Porque tem o caso Negreira na Espanha, que tem o mesmo... Toda semana tem alguém gritando na Espanha. É que a gente não está ouvindo aqui.
Então, quando tem Real Madrid e Liverpool e tem um problema de arbitragem, tem problema de arbitragem. Não é do mesmo tamanho. Não vamos nos esquecer que 2 anos atrás, no meio da grande área do Arsenal, em Arsenal e Bayern de Munique, lembra desse lance? O árbitro sueco Glenn Nyberg assistiu ao Gabriel Magalhães fazer isso aqui, ó. Gabriel Magalhães estava dentro da área, a bola estava em jogo, ele abaixou, pegou a bola com as 2 mãos, colocou no chão de novo e bateu a falta, e o árbitro ficou assim. E mandou o jogo seguir. E o VAR não chamou. E o VAR não chamou. E foi um escândalo. Que depois o técnico do Bayern foi dizer, mas é um absurdo que aconteceu aqui. E era um escândalo que tinha acontecido ali. E ninguém ninguém disse que estava sendo roubado. Ninguém disse que a arbitragem na Inglaterra era diferente da Alemanha. Que o padrão de Europa era diferente ao leste não sei aonde. Ou ao oeste não sei aonde. Ninguém disse isso. Por casos como esse que eu disse que repercute menos. Mas os países latinos são piores. O ponto é assim, aqui a gente tem uma dificuldade extra, que é que os árbitros são formados pela Federação do Amazonas, pela Federação do Piauí, pela Federação de São Paulo, pela Federação do Rio de Janeiro, pela Federação de Minas Gerais. Então, cada um vem com uma orientação da sua federação. E quando você traz para o quadro nacional, um entende uma coisa daqui, porque se habituou, foi treinado assim, a vida inteira. Assim. É como se você me ensinar a escrever sessão com 2 S, eu vou escrever sessão com 2 S a vida inteira. E depois falar assim, nossa, é com C cedilha. É, gente.